Este é o CertiFórum 2022 e antes de convidar os participantes do próximo painel, informo que as perguntas feitas através do chat da plataforma serão registradas pela assessoria de comunicação do ITI e posteriormente respondidas por meio de texto no site do Instituto. Para compor o painel Lançamento do projeto Integra ICP, convido o membro do Comitê Gestor da ICP Brasil, Márcio Nunes, o diretor de Infraestrutura de Chaves Públicas, Maurício Coelho, e o diretor-presidente do ITI, Carlos Fortner. Para moderar, passo a palavra ao senhor Maurício Coelho. Obrigado, Juliana. Muito boa tarde a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Meu presidente, Carlos Fortner, boa tarde novamente. E meu amigo, Márcio Nunes, boa tarde, meu caro, e de pronto peço desculpas não estar aí presente contigo nesse painel, infelizmente fui acometido aí da Covid, e estou bem já, me recuperando, mas ainda na fase de possível transmissão do vírus, então não ficaria bem estar por aí disseminando o vírus, não é? Mas está muito bem acompanhado aí na figura do Carlos Fortner, melhor do que se eu mesmo estivesse por aí. Bem, meus caros, a ideia é a gente falar um pouco, então, sobre esse projeto Integra ICP, que de pronto eu já gostaria de louvar e elogiar de público a iniciativa da indústria ICP Brasil. Essa é uma iniciativa 100% privada, né, do mercado ICP Brasil, que buscou, né, por seus meios, uma solução que vai nos ser muito importante, como a gente vai conhecer aqui. Uma rápida contextualização. Nós estamos falando aqui dessa integração e a possibilidade de acesso por um canal único a todos os prestadores de serviços de confiança credenciados no âmbito da ICP Brasil, os PSCs. Né? PSCs são, então, as entidades habilitadas, credenciadas na ICP Brasil para prover, né, os certificados em nuvem, como a gente chama. Né? São entidades habilitadas para geração e armazenamento de chaves públicas e privadas, as chaves criptográficas e os correspondentes certificados digitais em ambiente remoto e não mais no ambiente do próprio titular do certificado, no caso de 1 a 1, em hardware próprio, né, PC dele, por exemplo, no HD, ou um token ou smart card. Né? São gerados e armazenados em HSMs que estão dentro, então, de um ambiente seguro destas entidades credenciadas para tal finalidade. Então, evidentemente, né, hoje nós temos, são 7 PSCs credenciados, 2 deles ainda não estão em operação, então temos 5 operacionais, e quando uma aplicação, né, precisa, né, reconhecer estes certificados, é necessário que haja uma integração dessas aplicações. Então, com 5, com 7, com 10 PSCs que venhamos a ter, esta aplicação, este gestor desta aplicação teria que fazer a integração individualmente com cada um deles. Né? Então, é trabalhoso. Cada PSC, às vezes, tem alguma especificidade, alguma particularidade, que torna, às vezes, um certo desafio. No painel da manhã, né, sobre os números da ICP Brasil, a gente comentou muito como ainda estamos bem aquém do que a gente entende ser um mercado interessante, né, da ICP Brasil, que são justamente esses certificados em nuvem. Né? Nós entendemos que o certificado em nuvem vai ser a ferramenta para a pessoa física, para o cidadão comum, né? Ao invés do que a gente viu hoje lá, os números de 88%, 90% de certificados de pessoa física sendo o A1. O certificado em nuvem, ele traz muito mais segurança, ele traz uma melhor usabilidade, ele não requer, às vezes, todo um trabalho de instalação, né, complicada, complexa, às vezes, para um usuário leigo. E do lado também do prestador de serviço de certificação digital, das ACs, os PSCs, ele traz também mais facilidade, menos suporte. As mídias criptográficas, muitas vezes, trazem complexidades com relação a drivers, instalações de sistemas operacionais diferentes. Então, a gente acredita no certificado em nuvens pelo Brasil, através do PSCs, como a tendência realmente para atender de forma massificada o cidadão, pessoa comum. Então, esse projeto que o Márcio vai nos descrever, vai nos apresentar aqui, ele como um líder técnico da solução, né,
que, como eu disse aqui, uma iniciativa coordenada, apoiada integralmente pelo mercado da ICP Brasil, que nos foi apresentada recentemente e gostamos demais. E, assim, já antes mesmo da apresentação, Márcio, já vou tomar liberdade aqui de comunicar, que a gente quer conhecer em mais detalhes, avaliar, quiçá até regulamentar, né, o Integra ICP como um padrão, de tal forma que todo PSC credenciado na ICP Brasil deverá aderir a esta solução, e não ficar num trabalho de mercado, ficar buscando cada um trazer para dentro da solução. Mas a ideia, então, Márcio, passar a você aqui a palavra, o espaço, para que você possa nos apresentar aí em detalhes a solução. Está com você, Márcio. Bom, Maurício, primeiro, muito obrigado pelas palavras, obrigado e boa tarde, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde ao presidente Carlos Fortner, que nos prestigia aqui com a presença. Aqui a ideia é a gente falar um pouco sobre esse projeto Integra ICP, a qual eu vou passar uma apresentação aqui com alguns slides e, em seguida, abrir para dar acesso, inclusive, aos cidadãos que têm os certificados digitais em nuvem e poder experimentar um pouco essa experiência. Bom, aqui, começando aqui pelo desafio, a gente tem uma agenda de como demonstrar, ou seja, qual a importância do certificado digital em nuvem e a oportunidade que a gente tem para massificar o uso da certificação digital dentro do país. Logo cedo pela manhã, quando os números do ITI foram apresentados, os números da ICP Brasil, a gente encontrou uma oportunidade de crescimento, mas, por outro lado, a gente também precisa trabalhar a simplicidade no processo de implementação, para que as pessoas, os desenvolvedores, os implementadores de softwares, nas suas experiências digitais, consigam criar também, de forma simplificada, o uso do certificado. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre os desafios, sobre o principal desafio, que é massificar a certificação digital, mas também requer essa simplificação. E de que forma a gente consegue fazer isso? O grande desafio, como um todo, a gente fala sobre assinatura eletrônica e a gente quer qualificar a assinatura eletrônica através do certificado digital ICP Brasil. Quais os problemas que nos deparamos quando começamos o projeto, as situações, os pontos pelos quais levamos em consideração? Em princípio, podemos contextualizar em 3 principais problemas. O principal, primeiro, os certificados em nuvem não são interoperáveis para quem implementa. Na prática, como o Maurício falou, significa que cada desenvolvedor que tem que implementar a certificação digital em nuvem no seu aplicativo, na sua experiência digital, que vai dar ao seu usuário, requer conhecer cada um dos PSCs, prestadores de serviços de confiança, e fazer a implementação adequada. Todos eles seguem o padrão da ICP Brasil, tem a sua família DocCP 17, que estabelece os critérios e usos e as formas de implementação, mas ele requer também implementação específica para cada prestador de serviço. Então, a gente diz que é uma tecnologia importante, extremamente útil para a certificação digital, mas que tem alguns desafios de interoperabilidade na sua forma como foi criada. O segundo problema, extremamente importante, é a assinatura eletrônica qualificada requer, sim, mais conhecimento técnico e mais trabalho de implementação. Então, novamente, como tornar mais simples e mais rápido o processo de inserção dessa tecnologia nas novas experiências digitais. E, por último, também foi citado pelo Maurício, o terceiro problema, que é como você tem uma multiplicidade de PSCs e cada vez mais outros PSCs, o Maurício falou de 7, a gente está falando de 6 aqui, amanhã tem o 8º, enfim. Eu, enquanto desenvolvedor, eu, enquanto empresa que tem uma experiência digital, vou precisar me conectar, integrar com cada um deles para poder ter essa experiência. Bom, então o que nós fizemos? Reunimos a indústria, especificamente, para poder discutir como lidar com esse desafio, como massificamos a certificação digital, como continuamos a nossa labuta de disseminação e uso do certificado na assinatura eletrônica qualificada, mas, ao mesmo tempo, também criando um exército de pessoas interessadas nessa tecnologia para aumentar a segurança nas suas aplicações. Então, passamos a discutir isso dentro dos nossos caminhos. E aí, como desafio, como encontro desse propósito, a gente passou a trabalhar num padrão. Um padrão que busca expandir esse uso da certificação digital, o padrão que busca expandir o uso da ICP Brasil para a pessoa física, a pessoa natural, de fato. Hoje de manhã, quando a gente vê alguns números, a gente vê uma distorção entre o número de certificados de pessoa física e o número de certificados de pessoa jurídica. O que a gente quer aqui é uma alavanca que acelere. Quando a gente começou a certificação digital lá atrás, a gente dizia que tinha um dilema da galinha e do ovo. A gente não emite certificados digitais porque não tinham aplicações e a gente não adapta aplicações porque não tinham certificados digitais.
Esse dilema mudou, mas o desafio continua o mesmo, sempre garantir que a interoperabilidade seja presente para a gente poder expandir esse uso. Daí nasce o Integra ICP. De fato, aqui a gente coloca um valor sobre a assinatura eletrônica e diz que a assinatura eletrônica é qualificada. Aqui tem o apoio, a participação, o engajamento da indústria como um todo, que vem trabalhando dentro dessa discussão sobre encontrar mecanismos para que a gente possa massificar o uso do certificado. E como o Maurício mencionou também, o certificado digital em nuvem A3 é muito mais seguro que o certificado A1, e a forma é como é que a gente coloca segurança e facilidade, já que o certificado digital em nuvem traz esse benefício para todos nós. Então, o Integra ICP é uma plataforma, é um conjunto de APIs que simplifica a vida de quem desenvolve software. Se eu resolver montar uma experiência digital qualquer e quero que usuários que têm os certificados digitais, com o mínimo de implementação, o mínimo de fricção possível, possa fazer uso disso, aqui a forma de fazê-lo de forma simplificada é usar o Integra ICP. Ele é um padrão a ser implementado, focado justamente no desafio de desenvolvimento. Na experiência do usuário, ele continua tendo a experiência do seu certificado em nuvem. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o objetivo no final é o quê? Simplificar a implementação do certificado digital em nuvem, justamente por quem desenvolve, por quem implementa. Não adianta nada o certificado digital ser simples de usar, mas trabalhoso, dificultoso na implementação. Isso cria barreiras e passa a haver opções de uso de tecnologia. Então, o que a gente quer é massificar, de fato, o uso da certificação digital e aí a experiência do uso do certificado digital em nuvem. Como é que isso funciona? Se a gente for pensar hoje, um aplicativo sem o Integra ICP teria que falar com um conector com cada um desses provedores, prestadores de serviços de confiança. Com o Integra ICP, ele passa a fazer uma integração exclusiva com um único conjunto de APIs, diretamente com o Integra ICP, de forma transparente, e o Integra ICP se conecta com cada um dos provedores, prestadores de serviço de confiança. À medida que a gente transforma isso num padrão efetivo e com a colaboração, o apoio, enfim, o incentivo do próprio TI, da ICP Brasil, a gente pode conseguir com que cada PSC que se ingresse no processo, se ingresse na ICP Brasil, já torne o seu certificado digital disponível para todos os usuários que tenham qualquer aplicação com essa implementação. Entre os vários benefícios, a gente pode citar 6 aqui, 5 deles em especial. Do ponto de vista de facilidade, como eu mencionei, é um conjunto de APIs que simplifica o seu uso. Do ponto de vista de economia, como é um conjunto de APIs que já resolve uma série de questões de segurança, eu, aplicação, pela conectividade, não preciso ter que ter um certificado SSL adicional. Conformidade, totalmente em conformidade com a ICP Brasil. Então, todas as garantias inerentes a respeito às normas, ao conjunto normativo da ICP Brasil, estão seguidos. É um padrão, porque ele depende da implementação que cada PSC fez, mas garantindo conectividade e facilidade de uso. E é rápido. Então, você imagina o desafio de um desenvolvedor ter que conectar 6 provedores de prestadores de serviços de confiança, são 6 implementações, 6 testes, 6 garantias. Toda vez que há uma alteração normativa, ele tem que entender cada implementação. A gente substituiu tudo isso por uma única implementação. Então, a gente pode dizer que são 5 vezes mais rápido a implementação do uso do Integra ICP do que acessar diretamente cada um dos PSCs. O que o Integra ICP não faz, o que ele não é? Ele não guarda dados de usuário. Ele não é um PSC. Ele não compete na emissão de certificados digitais em nuvem e ele não é um assinador. Ele não compete com assinadores. Ele é um enabler. Ele abraça a integração de tal forma que permita aplicações, experiências digitais se conectem através dos seus PSCs com os seus usuários, fazendo as experiências de autenticação e de assinatura eletrônica qualificada. Então, o que ele é, de fato, é um padrão baseado na ICP Brasil para simplificar a implementação. E ele é um padrão que segue, como eu disse, as normas da ICP Brasil. É um padrão ICP Brasil propriamente dito. Aqui é um exemplo, então, se a gente for olhar uma experiência, o que ele muda na prática? Ele simplifica a vida de quem implementa, mas também simplifica a vida de quem vai usar. A hora que eu vou desenvolver uma aplicação, eu preciso falar com o certificado em nuvem, normalmente eu coloco um menu de opções para que o usuário selecione qual é o certificado em nuvem que ele tem. Com o uso do Integra ICP, essa aplicação pode dispensar esse menu e automaticamente, baseado no CPF, baseado no documento de identificação, que é a titularidade do certificado digital, a aplicação automaticamente consegue falar com o usuário, independentemente do seu PSC. Então, na prática,
se você tem um determinado certificado de um determinado provedor, prestador de serviços, a aplicação vai falar diretamente com aquele usuário, sem ter que expor uma lista de PSCs ou fazer com que o usuário entenda ou tenha que entender essa relação estabelecida. O que nós integramos ou que nós entregamos no final, melhor dizendo, a gente vai entregar um site, um ambiente digital para desenvolvedor, onde colocaremos aplicações e exemplos de implementação para facilitar a massificação da implementação da certificação digital. Iremos colocar demonstrações mais técnicas para quem implementa elementos técnicos de autenticação, baseados nos critérios que hoje são estabelecidos para a ICP Brasil e para padrões internacionais de implementação. E a gente está colocando um portal também, um elemento informacional, onde lá a gente vai conseguir colocar uma documentação exclusiva indicada para um desenvolvedor de software. Então, ele vai falar a linguagem do desenvolvedor de software para ele saber e conhecer exatamente quais são as implicações e implementações desse padrão, dando a ele a garantia, de forma muito simplificada, a implementação da assinatura. Só para dar como exemplo aqui, um desenvolvedor sênior consegue fazer a implementação e falar com todos os certificados digitais ICP Brasil em nuvem, gastando 2, 3 horas de implementação com a implementação das APIs que nós desenvolvemos. Isso aqui é um trabalho coletivo, foi um trabalho desenvolvido em conjunto com os PSCs, prestadores de suporte de serviço de confiança, e as próprias associações que encabeçam e apoiam a certificação digital ICP Brasil no país. Então, aqui, Maurício, presidente Fortner, aqui é uma apresentação sucinta do que vem a ser o padrão, pelo qual o Maurício já colocou. O que eu pediria agora é que transferisse a tela para o browser, para o navegador, e aqui a gente vai rapidamente só navegar por 3 sites, 3 páginas, que vão demonstrar ou que vão mostrar exatamente esses componentes técnicos que eu mostrei, que eu falei há pouco. Chegou aqui. Bom, eu vou pedir ajuda aqui do pessoal aqui do suporte. Então, aqui essa primeira aba do browser aqui, na verdade, é a documentação, uma documentação técnica de como se implementa para quem é desenvolvedor, quais são as informações necessárias de entendimento para que se possa fazer a implementação do Integre ICP. Quando a gente vai na segunda aba, e isso tudo vai estar disponível no site, com o próprio domínio integrecp.com.br, a gente tem aqui, inclusive, um formulário que ajuda o desenvolvedor a entender qual é a implementação do JWTS, que aqui é um padrão técnico de autenticação para fortalecer e estabelecer uma conectividade, um processo de autenticação forte. O próximo, aqui é um exemplo. Eu vou pedir para digitar o meu CPF, não é muito recomendável, mas a gente sempre vamos fazer uma live para ver se isso funciona. Eu já dei o CPF para o meu amigo aqui. Bom, pois é, mas eu vou pedir para ele clicar em assinar. Ele vai estar falando, aqui especificamente CPF ele aponta, e aqui a gente só está trazendo para uma questão demonstrativa mesmo, ele poderia se conectar diretamente. Por favor, pode clicar. Então aqui ele está levando o usuário para fazer uma autenticação, eu vou aqui avançar. Bom, o que eu fiz aqui foi um exemplo de uma aplicação, eu acessei no CPF, eu mesmo estou fazendo um acesso, estou simulando aqui uma autenticação dentro do ambiente, e o que aqui é um exemplo, eu vou pedir só para o meu amigo clicar ali em detalhes de solicitação e informações do certificado, embaixo, isso. Aqui é só um exemplo de demonstração, presidente Maurício, para demonstrar que houve uma comunicação entre o padrão do Integra, de uma aplicação que foi feita basicamente em HTML, usando JavaScript para quem é desenvolvedor, usando o padrão do Integra ICP e fazendo a autenticação com o prestador de serviço. Pode clicar, por favor, em informações do certificado também embaixo. Ali são os dados do certificado que foram utilizados, enfim, dentro dos padrões ICP Brasil. Na quarta aba, por favor, eu vou deixar na quarta aba lá. Aqui é uma brincadeira, o que a gente convida para quem estiver assistindo a gente, tem um QR Code, e ele está bagunçado mesmo, porque parece que a nuvem já está rolando.
Então, a gente fazia uma brincadeira entre certificado em nuvem, aqui é uma nuvem de certificados, de outro jeito. Então, a brincadeira é que esse padrão, quem estiver acessando pode clicar no QR Code que está na tela, apontar a câmera do seu celular e dependendo do certificado digital do provedor de PSC que você tenha, e aí vale Vidas, Bird ID, Remote ID, qualquer um desses conhecidos, Neo ID, Safe ID, para não esquecer de nenhum deles, Serasa, enfim, todo mundo que tem algum serviço de certificado digital em nuvem e algum usuário que esteja assistindo, pode se conectar nessa plataforma, enquanto eu passo a palavra para o Maurício e o presidente. Aqui a ideia é que outros CPFs possam aparecer, demonstrando que tem pessoas assistindo, tem pessoas que estão usando vários dos provedores de PSCs, estão fazendo sua autenticação usando no processo real, usando o seu certificado digital em nuvem. Esses CPFs mascarados que estão aí são todos que estão acessando, é isso? São todos que estão acessando. Estão mascarados, estão pseudo-anonimizados. Claro. O seu você colocou, você expôs, mas os outros estão... Mas sim. Márcio, muito bacana quando vocês tinham apresentados para a gente preliminarmente, né, para incluir como um painel aqui no Certiforum, a gente chamou-nos bastante atenção, né? Então, assim, eu primeiro parabenizo aí a iniciativa. Está dentro daquilo que a gente vem falando aí nesses últimos 2 anos, né, da indústria se mobilizar e facilitar, simplificar o uso, né, e é bacana porque vocês estão fazendo isso pela Valid, mas na verdade está envolvendo todos os demais, né, então é uma iniciativa importante, a gente vê com muito bons olhos, como o Maurício falou, pode levar depois para o comitê gestor, para a gente poder normalizar isso aí, né? E o que você achou, Maurício? Presta ou não presta? Rapaz, é fantástico. E ainda mais o Márcio é corajoso de se virar nos 30 e fazer ao vivo. Não é qualquer um que faz não, hein, Márcio? Não, realmente a iniciativa é bacanérrima, eu acho que ela é fundamental. Falo, tá, pessoal, com conhecimento de causa, o ITI, muito recentemente, fez a integração de uma das nossas soluções, do nosso serviço, com 5 dos PSCs. Nós levamos 3 meses para concluir a integração dos 5. O Márcio está dizendo que agora, em 2 horas, é possível fazer a integração através do Integra CP, e a gente teria todos os PSCs já habilitados, e seria interessante os próximos a se habilitarem. Márcio, nós temos 5 operacionais, Serasa está em vias para ser o 6º, já temos um 7º credenciado e um 8º em processo de credenciamento. E eu tenho certeza que na medida que o certificado em nuvem vai se consolidando, e esta plataforma, este padrão, certamente vai colaborar para esse crescimento, a gente vai ter novos atores entrando, e aí, mais uma vez, acho que a solução ela é merecedora de todos os elogios e parabéns aqui. No âmbito nosso, né, Fortner, de fomentadores e também, né, de apoiadores na regulamentação ICP Brasil, nos interessa conhecer, a gente já conversou isso naquela apresentação inicial, conhecer melhor e de forma mais detida, detalhada a solução, que a gente possa, então, quem sabe, vir a regulamentar efetivamente no Comitê Gestor da ICP Brasil, você é um membro do comitê, para que a gente possa trazer isso, então, como um requisito, né, de credenciamento do sistema ICP Brasil para os PSCs, que seriam, inclusive, auditados, né, e fiscalizados com relação ao uso desse padrão. Então, mais uma vez aqui, eu queria parabenizar a indústria, a iniciativa, a demonstração aqui, né, ao vivo e a cores, ela é bastante interessante, porque ela vem e mostra, não é só um PowerPoint, a gente está vendo que já tem a solução aí operacional. Insisto aqui, o pedido que fiz a você na outra vez, para disponibilizar para a gente, né, os links, documentações, para a gente também, no nosso ambiente aqui de homologação, fazer essa integração, fazer esses testes, e vamos levar essa iniciativa adiante, viu, Fortner? Eu acho que é merecedor, assim, a gente avançar com isso. E uma coisa importante, né, Maurício? Eu pessoalmente fico feliz, porque eu vejo assim que o que a gente tem falado pelo ITI, enquanto um farol mostrando os caminhos, né, o mercado está ouvindo, né? Então, hoje de manhã nós falamos, o que é o futuro? O futuro vai ser migrado do A1 para o A3, e o em nuvem, né, o certificado em nuvem, isso aqui está endereçado, bastante aderente a essa nossa visão de futuro, né? Então é importante para isso. Eu fico muito feliz que tenha essa iniciativa, Márcio. Parabéns, viu? Bom, obrigado, presidente, obrigado, Maurício. A indústria agradece aí a atenção do ITI em relação a esse assunto.
é uma preocupação mesmo, é um desafio da própria indústria de como massificar a certificação digital. E a gente quer, através do certificado digital em nuvem, qualificar a experiência, o acesso e a assinatura eletrônica. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Márcio. Márcio, se me permite só uma pergunta, vocês têm expectativa de quando colocam isso em produção? Ele já está em produção, a gente vai liberar a partir da semana que vem, vai ter um site integraicp.com.br. Então, essa documentação, esse material, exemplo, já vão estar disponíveis. O que a gente agora começa é um trabalho de governança, suporte, uma série de coisas. O padrão já está implementado. Então, agora a gente vai organizar a indústria para poder fazer, de fato, uma disseminação, massificação do próprio padrão, para que comecem a experimentar, comecem a usar, comecem a trazer sugestões. Quem desenvolve software tem percepções específicas sobre formas simplificadas ou ajustes de implementação. A gente vai ouvir todas elas, vai colocar um canal para a gente poder ter um contato direto sobre isso, expandir o padrão. Porque a gente quer que o padrão seja expandido para a gente expandir a certificação digital como um todo. Então, a expectativa é a partir da próxima semana. Isso já está em produção, mas de forma oficial, nos próximos dias, na próxima semana, a gente deve colocar no ar. E a gente vai fazer, sem dúvida, a consulta ao ITI, uma formalização aqui para a gente poder estudar o processo junto com o Instituto e aí trazê-lo cada vez mais próximo para dentro das normas, para dentro dos padrões e facilitar a entrada de próximas, porque a gente quer que, à medida que cada PSC seja credenciado na SCP Brasil, ele já esteja aderente e já esteja, de fato, interconectado com o padrão Integra ICP. Bacana, fico muito feliz com isso, porque assim, um painel curto, né, Maurício? Um painel curto isso aqui, mas com uma informação eficiente, bastante relevante para o ecossistema como um todo, né? É uma novidade bacana. Entrega, Forte, com conteúdo, com conteúdo. Parece um pouco ITI, né? Pequeno, de orçamento pequeno, coisas, mas assim, com grandes entregas, né? Então, parabéns mais uma vez. Obrigado. Bom, agradeço então, Márcio, sua participação, foi bastante interessante. Presidente Forte, obrigado aí o apoio em loco, e aos nossa audiência, agradeço aí mais uma vez a atenção, devolvo a Juliana então para encerrar o painel. Obrigado a todos.